Olá, uma ótima tarde para você. É tarde de terça-feira e o nosso assunto aqui, você já deve ter ouvido falar na expressão filhos do coração. Pode ser? Então você já sabe, né? Porque a pauta de hoje, o assunto de hoje é adoção. É o nosso que a gente vai conversar a partir de agora. E para a gente bater esse bate-papo com a sua interação também, deixa eu apresentar aqui primeiramente a Cristine Tuon Espósito, ela que é assistente social da Vara da Infância e também da Central de Adoção, está conosco, vai nos auxiliar a esclarecer algumas dúvidas em relação ao processo, ao passo a passo em relação à adoção. Conosco também aqui a Gisela Franco, ela que é psicóloga e mãe também adotiva de 2 crianças e vai contar um pouco da sua história pra gente, além de ser integrante, né, do GEAF, porque eu apresento aqui a Lilian Santiago, que é presidente do GEAF, que a Gisela também integra, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Florianópolis. Esse é o nosso assunto e eu conto com a sua colaboração, assim, no sentido de interação. Se tiver dúvida, é só interagir através do nosso e-mail ou do nosso telefone. Vamos juntos? O Nosso Falando já está no ar. Então, uma boa tarde para você, boa tarde. Boa tarde. Só fazendo uma correção, que a Gisela tem 3 filhos. Não, são 2 meninos e uma menina. É que a gente conversa sempre um pouquinho antes do programa começar, mas eu vou anotando as informações, assim, né? Ótimo. Mas a gente sempre conversa depois. Então, já começo com você, Gisela. Pronto, liga lá. Assim, ó, eu sou psicóloga, defendo a causa do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Florianópolis, mas sou mãe também. Sou mãe em primeiro lugar. Pois é, mãe biológica e mãe do coração. Isso. Como é que surgiu essa... Conta um pouquinho, a idade dos teus filhos, só pra gente entender o processo e quem veio primeiro, assim. Então, eu tenho um menino que vai fazer 19 quinta-feira. Nossa, moço. Isso. Tá namorando já? Tá. Tenho um menino que faz 19, outro de 14 e a Liz de 9. Tá. Então, em um certo momento, nós achamos que a casa estava precisando de uma menina e aí a gente recebeu um chamado e fomos buscá-la. Mas como é que foi o chamado? Você já tinha feito... É um modo de dizer, né? Ah, assim, o chamado... É um tá. Chamado interno. Um chamado do coração, né? Isso. Ah, entendi. Porque acho que assim, desde muitos anos eu tenho essa vontade e eu acho que essa certeza que eu ia ter uma filha adotada. E Tu pressentia? Eu estava achando que eu precisava fechar o ciclo com essa postura também. Então, deixa essa questão do processo que a gente vai falar durante o nosso programa. Deixa eu falar com a Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Oi, Nay. Lilian, aí eu perguntei para a Lilian, assim, antes do programa começar. Lilian, porque a sigla, né, GEAF, é assim mesmo. A partir de que momento você, né, começou a participar do GEAF? Assim, desde a criação? Desde a criação. Isso faz quanto tempo? 14 anos, tá. Legalmente constituído. Mas antes dos 14 anos, né, eu já conhecia a Paz por Adoção, que eles tiveram a iniciativa de formar um grupo de pessoas que pudessem estar debatendo esses assuntos. Mas o que te levou? Como é que eles administravam? Mas eu, na época, representava uma instituição de abrigo. Representava no primeiro Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. Certo. Eu já fazia parte, representando uma instituição de abrigo, hoje uma instituição de acolhimento, né? E aí eu vi elas falando, não, querem constituir um grupo, vamos constituir um grupo. O doutor Pedro Caetano, que era, na época, quem coordenava esse grupo, e ele ajudou muito nesse sentido, e eu associava assim, puxa vida, elas querem... Tem alguma coisa tá faltando alguém para organizar o meu trabalho. Tudo isso. Eu estou ouvindo crianças numa instituição de abrigo que estão perdendo as suas famílias, precisam de uma família, e essas minhas conhecidas aqui querendo chamar, sensibilizar a sociedade, a esclarecer os passos da adoção, né? E mostrar a experiência positiva que eles tiveram, né? De ter uma criança, de oferecer uma família para uma criança, né? E fazer esses 2 desejos se encontrarem. Uma criança que precisa de uma família e pessoas que querem constituir família. Que ouvem o chamado. Vão buscar. Né? Chamado do coração. Vão ao encontro desses desejos se encontrando, né? E disse, puxa vida, fiquei de olho, né? Às vezes sai um pouquinho, a Cecília me chamava, Cecília Larroide, quem mas também pioneira, né? Isso, teve apoio de juízes, de pessoas amigas também, do Fernando Freire, da Terra dos Homens, né? Então, esse grupo legalmente constituído, tem 14 anos, fez agora no dia 13
de julho, ele completou 14 anos de Nossa, daqui a pouco vai trabalho. debutar. Vai debutar. Já 15 tá. anos. Mas sabe por que eu te perguntei? Porque daí a gente começa nesse processo. Quando a gente fala em adoção, né, Cristine, você que está envolvida também, tanto na questão de administrativa, né, que você começou, até a gente conversou antes do programa começar, e também agora, talvez, nessa assistência às famílias, no conhecimento das famílias, mas não é toda criança, por exemplo, eu quero adotar. A gente vai depois conversar sobre o desejo da adoção. Mas essas crianças que estão para adoção, de onde elas vêm? As famílias cujas crianças estão, geralmente são famílias que estão passando por alguma dificuldade ou são famílias que negligenciam os cuidados com essas crianças. Então, antes delas estarem para adoção, já tem um estudo salvaguardando o bem-estar dessa criança. Geralmente, assim, acontece o quê? As pessoas denunciam ao Conselho Tutelar que conhecem determinada situação de uma família, o Conselho Tutelar vai verificar a situação, faz um relatório, informa ao juiz, e depois de alguns encaminhamentos e algumas intervenções, se eles acham que há necessidade do acolhimento da criança, eles sugerem ao juiz o acolhimento, o juiz determina a busca e apreensão da criança, a criança vai para uma instituição acolhedora. Mas ela corta, porque nem todas as crianças estão Pois para é. ser E adotadas, aí, né? as crianças dentro da instituição, nem todas estão. Algumas famílias estão se reestruturando para receber aquela criança novamente. O vínculo continua. Outras, quando não há essa possibilidade, é que realmente acontece o processo de destituição e elas vão para adoção. Como é que se encontra? A gente está falando das mães que receberam um filho do coração. E as mães que realmente, né, têm esse vínculo de maternidade quebrado, elas não têm reação? Como é que é? Vocês analisam também o suporte a essa família? Sim, durante né? o processo, do processo de destituição, a família tem como se manifestar no processo, né? Ela vai contestar aquele início de quando o juiz ele instaura essa destituição, a família é citada de que existe esse processo e ela vai contestar, né? E durante esse período, mesmo após a contestação, é feito o acompanhamento. Geralmente não vai assim atirado e vai colocado. Já vem relatórios do acompanhamento. Tem famílias que são acompanhadas há muitos anos e não aderem aos programas, aos encaminhamentos que são feitos. E a criança não pode ficar numa situação assim, né? E a família, no caso, é feito estudo social para ver se realmente a família não tem condições de estar recebendo não só o pai ou a mãe ou os pais, mas a família extensa também é verificado toda essa rede, se existe essa rede de acolhimento, onde se possa a família, por exemplo, ir para a guarda de uma avó, de um tio, né? Então o recurso no até para ir para uma processo de destituição é verificado isso. Tá, é o último, né? O recurso é para a instituição. É uma medida de proteção, como diz o Estatuto da Criança. Não, é salvaguardando uma medida de proteção. Ela precisou ter essa proteção e os pais devem ou deveriam devem ser encaminhados para as políticas públicas para que eles possam buscar uma nova forma de se reestruturar, de se reorganizar e buscar essa criança. Em primeiro lugar, diz a lei, em primeiro lugar está a família de origem da criança. Em primeiro lugar, esgota-se os recursos, ou se deveria esgotar os recursos. Sabe por que eu pergunto? A gente vai no crescente e pergunta assim, ó, no caso, a Gisela agora, a Gisela tem contato com, é permitido assim, o contato com a mãe biológica, no caso? É permitido, mas no meu caso a gente não tem contato, até porque é uma cidade bem longe. E no meu caso, porque é tudo bem certinho, né? A lei, ela te dá essa segurança, essa tranquilidade, né? Sim, sim. Então, nesse momento, nós não temos contato com a mãe biológica. E no caso de conversar, você falou assim, ela já foi capa de jornal, a gente já falou sobre essa situação. Contar ou não contar? Hoje, a questão de você é psicóloga, acho que o melhor é a verdade, né? Sim. Isso desde pequenininho, como é que é o processo de... Primeiro, dividir isso com os filhos biológicos, né? E depois contar para ela. Assim, não tem assim, no meu caso, assim, um dia de contar. A gente vai falando ao longo da vida, né? A gente vai contando, no meu caso, assim, contando como a história dela é bonita, quanto tempo a gente ficou esperando por ela, como que a gente quis encontrar ela, que eu ficava esperando o telefone tocar. E no meu caso, a gente tinha um armáriozinho já pronto para ela com os vestidinhos, né? Porque na minha casa só tinha cuequinha. Aí a gente preparou tudo, e eu explicava para o meu filho, olha, daqui a pouco vão telefonar para dizer que ela
tá nos eles? chamando. E eles? Eles eufóricos, assim, eles são os babões, assim, com ela. E aí, desde o início, eu mostro para ela que ela veio de outra cidade e que foi uma coisa muito legal, porque eu esperei muito tempo ela e os irmãos também. Aí foi quando nos chamaram, a gente foi lá para a cidade ver, buscar ela e foi então, tu muito acha legal. que constrói uma vida em comum a partir daquele momento que todos estão juntos? Sim. Tipo assim, não é questão do passado, entendeu? É importante as pessoas conhecerem esse lado, tipo assim, se ela estava numa instituição, se ela estava com uma família, porque ela tem a memória dela, né? Você como psicóloga, aquela questão de emoção mesmo. Mas no caso dela, ela veio assim que nasceu. E eu acho importante ela perceber, nesse caso, assim, como ela foi querida e amada. Né? Desejada, eu acho que isso, né? que no meu caso foi assim de mais destaque, né? No caso, ela foi muito querida, muito desejada e muito assim cuidada. Ganhou uma família. Chegou numa família, nisso, né? Você perguntou Claro, dessa questão da família de origem, né? Hoje a própria lei, porque essas coisas já aconteciam, mas hoje a nova lei de adoção, ela antigamente que tinha assim, não, vou adotar o filho da fulana. Aí depois dava aquela bagunça, as adoções diretas, um desgaste familiar. Com relação a conhecer a família de origem, hoje a própria lei ela vem garantir que a criança, não, adolescente, a partir dos 18 anos, ele pode ter acesso a todo o processo de destituição. Tá. Né? E antes disso, a partir dos 16 anos, após uma avaliação psicológica e social para ver o porquê desse adolescente. Dessa procura pela família de origem. A adoção legal é bem diferente da adoção que acontecia antigamente, Nossa, né? A gente conhece porque ela cada tem caso, assim, ela tem essa prerrogativa de proteger a família que está adotando para que a família da onde saiu a criança não tem esse contato para de repente, extorquir, né, como acontecia, extorquir dinheiro e ser... Então, hoje é uma coisa que não existe mais. Da criança em escolas. Isso, judicialmente, não vem acontecer porque existe esse cuidado. Né? A família que adota, ela tem conhecimento de todo o processo, até porque ela tem, mais tarde, respostas para essa criança ou adolescente, né? O inverso não. A família da onde saiu, a família de origem, não sabe para onde foi a criança. Justamente para respaldar. No meu caso, eu sei quem é a mãe, claro. sei o nome, sei onde mora, a hora que a Alice quiser saber. E te preocupa? Não, eu fico bem tranquila, sério mesmo. Agora, quando a gente fala de um grupo de apoio assim, né, Lília? O que vocês trabalham? Né? Não é só o processo, adotar a criança, aquela questão burocrática papelada, né? Segurança, mas o amor, né? Como é que vocês trabalham o recebimento dessa criança nessa família? Essa família tem que ser trabalhada para receber essa criança? Ou é uma coisa deles? Com certeza. Assim? Tanto a família, tanto as pessoas, a família, para receber a criança, e você falou bem, é a família, não é só uma pessoa que vai adotar, ou um casal, é a família como um todo. É o avô, é a avó, é um irmão que tenha, ou os vizinhos. É falar sobre isso, falar isso com naturalidade. Não vou chegar um filho, para que a criança se sinta bem recebida, acolhida em família. Para que ela se sinta em família. Né? Esse é um dos trabalhos do GEAF. Né? Até antes do intervalo, deixa eu perguntar para a Gisela, porque eu te perguntei isso, né? E como é que foi a tua família receber a notícia que você ia receber uma filha do coração? Então, o meu caso é específico, né? Porque na realidade eu podia ter Mas não filhos, os teus filhos e o teu marido, mas a família, né? O clã, assim... pais, a minha sogra, assim, na época fica preocupado, né, em primeiro lugar, como que vem essa criança, se ela vai vir saudável, e muitas vezes, assim, como que ia ser a receptividade dela quando soubesse, a comparação entre os irmãos, mas é tudo, assim, medos que se acabaram, e os avós são todos bobos e tem certeza que isso é um todo mundo detalhe. Com vestidinho, né? Lacinho. Essas são relações que se conquistam. A gente não nasce com elas. A relação entre pessoas são relações de conquistas, né? Diárias, né? De altos, de baixos, mas são relações de conquistas, né? As crianças hoje também, quando vão para a adoção, são maiores, elas também são preparadas. Pelo menos aqui em Florianópolis, né? Sim. Em Florianópolis nós temos tido esse cuidado já há bastante tempo de preparar as crianças. Há psicólogos que preparam, a Vara da Infância já tem um psicólogo, né? As instituições de abrigo têm que preparar
para ou voltar, para a família. porque ela sai de lá com um momento traumático, um momento difícil, foi retirada da sua comunidade, foi retirada da sua família, e ela está numa instituição de acolhimento. Né? Começa a criar vínculos ali, né? Claro. Então ela precisa estar sendo preparada até para a sua volta. Lília, vamos fazer uma pausa agora, e depois a gente volta até sobre a visão da criança, como é que ela vê esse processo, que é bem curioso, acho que é difícil conversar sobre essas coisas assim. Nosso e-mail está sempre passando aqui, nosso telefone, né? Se você quiser interagir, estamos aqui ao vivo, tá? Uma pausa e a gente já volta, não sai daí. Tá aí nós falando de volta no oferecimento de Rediscipo, a líder em implantes dentários e tratamentos estéticos. Nós falando de volta, conversando sobre a adoção. Aí ficou no ar, né, Lilian? Por exemplo, o que as crianças pensam quando elas estão para ir para uma família? Voltar talvez para a família de origem ou ser adotada? Se elas forem maior, então acho que fica mais fácil conversar, né? Olha, sair da família, se você perguntar para ela, por pior que tenha sido, por espancamento ou qualquer maltrato que aconteceu com essa criança, ela vai, eu trabalhei muito tempo com elas e elas querem voltar. Elas querem voltar? É porque é a referência. Tá. Todos nós queremos ter uma referência. Alguma coisa que nos diga que nós somos de algum lugar, temos um nome, temos um endereço, temos um sobrenome. Né? Então, é um trabalho que é feito com as crianças, com os psicólogos, trabalhando com elas no sentido de que é possível, não é possível. Quando não é possível, é trabalhado que, olha, não é possível. Tem que explicar para a criança. Fala-se para a criança, há palavras próprias para falar com a criança. E os psicólogos, mais do que ninguém sabe, quais são essas palavras. Até no caso, deixa eu passar aqui então a nossa psicóloga, né? Porque além de mãe, é também envolvida no grupo, né? Sim. Por exemplo, mas eles têm medo até de não serem aceitos, né? Será que a mãe vai gostar de mim? Será que o pai vai gostar de mim? Com certeza. É? Sim, isso Já tiveram uma perda. Então, isso é algo que tem que... Nós conversamos muito com os pretendentes, isso. Respeitar e ouvir a criança. E não ficar imaginando, ele não vai gostar de mim, está dizendo que não gosta. É porque eles já vão ficar desconfiados. Claro, já passaram por uma perda. Então, a preparação hoje que nós fazemos que é normal, há quase tipo 9 anos que o GEAF faz, agora a lei coloca como obrigatório, né, Cristina? E vamos a fazer lei de 2009 do presidente Lula sancionou, a preparação, né? A lei agora preparar os casais para... que é um estatuto, que é um capítulo do estatuto, capítulo 3º, que fala do direito à convivência familiar e comunitária. Ali está a adoção. É todo o processo de adoção. Até nessa cartilha, que a Gisela está com uma cartilha. Estas são questões interessantes que o GEAF Porque no GEAF a gente percebia bem essa polêmica que existe nas escolas, onde as crianças convivem a maior parte do tempo, como é que os professores abordam essa temática, né? Então, muitas vezes, como a Lília fala, trabalho de escola, traga foto da sua mãe barriguda. Sabe? É uma coisa que, às vezes, ou mesmo esse preconceito, você não sei quem, porque você é adotada. Deixa eu dar uma folhada aqui. Como que os professores poderiam... Como podiam abordar esse tema? Então, nós do GEAF montamos essa cartilha, montada já em 2008, né? Certo. 2009, e a gente faz essa distribuição pelas escolas para que os professores possam refletir um pouquinho sobre esse tema, fazer a festa da família e não a festa da mãe, a gente pode até festa do destacar, pai. se a gente puder colocar o GC, o telefone do GEAF já embaixo, numa dessa, né? Pode ser? Porque no caso, eu posso adquirir essa cartilha para entender um pouco mais? Solicitando o GEAF, a gente já distribuiu nas escolas, certo. E particularmente... O objetivo do GEAF é ter, colocar isso na mão do educador, nas escolas. Porque tem assim, porque ela faz uma abordagem da multiplicidade de possibilidades de organização familiar. E ela é bem didática, né? É bem didática. Exato, cita filmes, livros que se pode ler sobre isso, para desmistificar esse tema, né? Até por falar em filme, a gente pode citar o filme. Também. Tem um filme que está... Vou mostrar aqui, olha. Um filme, uma hora mais bem enfatizada, um filme que está em cartaz no cinema, que é Meu Malvado Favorito, né? Isso. É isso. A Gisela foi assistir com a filha. E, no caso, segundo a sinopse, tem uma concorrência entre dois malvados. Aí um, para falar que é mais malvado que o outro, ele quer roubar a lua e adota 3 órfãs. Isso. Né? Aí corre uma história toda, né? Mas ele adota com uma forma estratégica para
para vencer aí essa competição dos malvados. É uma possibilidade de estar levando o filho e estar buscando uma discussão, uma fala, uma forma de revelar. A gente não vai contar o final do filme, não. Não conta o final do filme. Mas é uma dessas formas que a gente procura orientar os pretendentes à adoção a estarem trabalhando a palavra adoção para aquela criança, porque ela não vai, por exemplo, uma criança que é muito pequena, ela só vai perceber que ela chegou naquela família de uma forma não biológica, mas por adoção, se para ela é contextualizado isso. Né? Então não precisa haver uma formalidade, sentar a criança e trazer, foi como a Gisela colocou, aos poucos, vamos adotar um cachorrinho, vamos adotar essa plantinha. A criança vai percebendo que essa palavra adoção é algo positivo, adoção é amar, é cuidar. Então quando nós procuramos conversar com os pretendentes, porque eu trabalho nos estudos sociais de pretendentes à adoção, né? Então a gente procura fazer essa reflexão com eles, como é que é o entendimento da revelação para a criança. E isso é importante... Isso já abre portas ou não, né? Dependendo... Situa a criança no mundo. É como situa a criança no mundo. E o respeito à própria história, tudo isso é feito essa reflexão. Então, assim, ó, levar um filme, mostrar uma mãe gestante, comentar, você não veio dessa barriga, a mãe foi te buscar em tal lugar. Isso são formas de estar abordando e propiciando à criança esse conhecimento. Mas eu acho assim, Cristine, que é alguma coisa muito atual, né? Porque eu me lembro, né, que tem situações que é um choque. Tipo, a criança já está uma adolescente, adulta. Mas o choque é a mentira e não a situação em si. Né? O choque é a mentira. Por isso a importância da fala sobre adoção ser natural na família, em qualquer família, né? Porque, para que a criança saiba desde pequenininha que ela é uma criança, uma filha por adoção. E que isso é muito bom, isso trouxe felicidade naquela família. Olha, para que não venha saber por terceiros. Até tem uma pesquisa... De forma, às vezes, inadequada, né? Eu tenho uns dados aqui do Cadastro Nacional de Adoção, CNA, que, por exemplo, 47% dos filhos adotivos não têm nenhuma informação da origem, 37% recebem poucas e vagas informações da cidade em que vieram, né? Ou se seus pais biológicos estão vivos ou não. Aí fala assim, tem uma listagem de situações dos filhos adotivos e dos pais. 91% estavam casados na época da adoção, 55% não podiam ter filhos, 45% já tinham filhos biológicos. Então, o legal é que existem estatísticas até, né, Cristine? Sim, isso salvaguardar, tipo assim, não vou adotar assim, vou pesquisar. Foi implantado em 2009, né, pelo CNJ, o Cadastro Nacional de Adoção, que, digamos, é filho do nosso cadastro aqui de Santa Catarina, né? Em 2005 foi implantado o Cadastro Estadual unificado. Santa Catarina é referência? É referência nacional. Então, criou-se primeiro em 2005 aqui, como deu certo essa unificação do cadastro, foi levado Brasília, foi desenvolvido um cadastro nacional, né? E isso, assim, é bastante interessante porque vem agilizar para as crianças, né? Muito para as crianças, porque nós temos crianças pretendentes de todo o país inscritos. Até, por exemplo, de acordo com o Cadastro Nacional, mais ou menos, no Brasil tem mais de 26 mil pretendentes para pais que querem adotar, para 4.300 crianças, né? Não são números exatos, vale você pesquisar, mas, ou seja, tem muitos pais, é isso, Cristine, querendo adotar? O número de pretendentes é bem maior que o número de crianças aptas à adoção. E o processo de adoção mudou muito com a lei sancionada no ano passado pelo Lula, que colocou várias situações novas, né? Olha, solteiro pode adotar. Não, isso já, assim, ó, Santa Catarina é um dos estados, assim, pioneiros nessas inovações. Então, a lei só veio regulamentar, as coisas já aconteciam. Né? Então já existia um cadastro nacional, já era permitido pais solteiros, pessoas solteiras adotarem, né? Então veio mais contribuir no sentido de regulamentação. Algumas coisas foram implantadas, como essa preparação que antes acontecia, não de forma obrigatória, mas que o GEAF já vinha desenvolvendo em parceria com a Univale aqui, né, o grupo de reflexão. Nós, assim, orientávamos as pessoas, né, procurem, se inscrevam, que eu acho que é bastante interessante, você vai aprofundar o tema, né? Hoje já veio como obrigatório. Mas é um papel social que vocês estão fazendo, hein? Uma questão de inserção, não é só uma questão de adoção, é inserção familiar, mas uma inserção
social muito grande. Com certeza. No caso, a gente vai se despedir daqui a pouquinho, Gisela, que a Suzana vai chegar, mas no teu caso, você como mãe, mas também como atuante, né, está participando bastante do grupo, o que você sugere para as pessoas que pensam em adotar? Porque tem um caminho procurar a vara da família, né? Isso, tem o caminho burocrático, mas muitos ainda ficam sonhando com essa ideia, sem, às vezes, tem com quem compartilhar esses primeiro mitos. compartilhar, né? Antes, será que vai dar certo? Como eu falei, será que eu vou gostar da criança como se fosse meu filho, né? Porque tem duas situações, aquelas que não puderam ter, que não é o meu caso, e a que eu já tinha outro filho biológico. Ai, será que eu vou gostar dele como eu gostava do outro? Então, são essas dúvidas que podem ser compartilhadas no grupo, e aí a pessoa já vai para esse processo burocrático de inscrição tal, de uma maneira mais assim compartilhada. Nós temos psicólogos, nós temos grupos para conversar que sobre antes isso. até Que é isso que ela quer realmente. Exatamente, passou a ideia pela cabeça antes do processo, tal, conversa, né? Conversa, exatamente. E é isso que o GEAF, ele tem reuniões mensais abertas, tem reuniões de pais que já adotaram. Então... Olha, a Lília, que também é do GEAF, vai continuar com a gente, mas deixa eu já passar no telefone para você, 48-3224-2251. Sim. É isso? 3224-2251. E reforçando aqui, primeiramente, tá? Um blog que é WordPress, GEAF, que é a sigla do GEAF, .wordpress.com, eu acessei, lá já tem bastante informações. Né? Então, está em transformação, mas... Essa transformação. mas tinha bastante informação. Está ótimo, está ótimo. Teclar lá que... Agora, tem um e-mail também, se quiserem. O e-mail é a geafadocal, tá. @gmail.com. adocal@gmail.com. Depois Adocal, sem pontos. Mas o bacana assim que o pessoal que assiste eu falando, eles se não pegar agora, eles acessam o blog do Falando, depois está tudo lá. Isso. Quero te agradecer, Gisela. Muito obrigada. Meus parabéns a oportunidade. Vamos em frente, né? Com certeza. Esse é um tema muito bacana que tem que ter... Legal que você abraçou a causa, né? Isso é bem bacana. Fazer uma pausa aqui, depois a gente volta com a Suzana, munida de fotos dos filhos, né? E uma outra história para a gente conhecer também e continuar conversando sobre a adoção. Não sai daí, já voltaremos. Tá aí nós falando de volta, a gente conversando sobre a adoção e conosco, como eu falei, a Suzana Madruga. A Suzana é professora e mãe da Ana Luísa e do André Luiz. É isso? É isso. Suzana, tudo bem? Tudo bem. Estava nos acompanhando. Isso. Como é que é ser mãe do coração? Maravilhoso. É muito bom. Quando surge a necessidade de ser mãe, eu acho que não tem diferença em ser a mãe biológica ou a mãe do coração. A gente acabou de conversar durante o intervalo assim, Naya, olha, na questão da adoção, eu acho que a mulher sente mais, porque a gente só falou da mãe, né? Vou falar dos pais, a gente falou dos pais em conjunto, mas mãe e pai, como é que foi para ti conversar com teu marido, já que você veio de uma situação que você não tem filhos biológicos, né? Não. Na nossa família foi tranquilo. Inicialmente, a necessidade de filhos foi minha. Tá. E então houve toda uma luta para conseguirmos e não conseguimos. Assim, então, como é que foi conversar com eles? Isso foi uma conversa que vai surgindo devagarinho? Devagarinho. Olha, o que você acha? Tá? A coisa vem devagarzinho. Não é de uma hora para outra que você chega e agora nós vamos então partir para adoção. Primeiro você começa a amadurecer na tua cabeça isso, né? E aí, conjunto com o teu marido, com o teu esposo, teu parceiro, vocês começam a pensar, então, nessa possibilidade, né, da adoção. E quando vê, a coisa está bem inserida no contexto. Não, e olha só, e quando a gente vê, olha o tamanho da foto. Ela trouxe tantas fotos, assim, né? Você falou para selecionar umas, mas é tão difícil para mim.